Hey there everyone, I'm Fernando and today's video I'm gonna teach you the... Isso é estranho, né? Muito the. Hoje eu vou te ensinar e você vai aprender de uma vez a usar o the ou the em inglês, depois da vinheta. Mas pera, você achou que nesse caso não ia ter exceção? Achou errado. Fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar qual que é a exceção da regra, que parece errado, mas não é, dependendo do contexto. Agora sim, roda a vinheta. Artigo 1º, parágrafo 3. Com a palavra o advogado de defesa. Gostei de piada. Bom, artigo the, or the. No inglês, esse é o artigo definido. A gente vai usar o the para quando a gente já conhece alguma coisa. Por exemplo, the girl is a singer. A garota é uma cantora. The boy is a hunter. Ou the boy is a hunter, se você tem um sotaque britânico. O menino é um caçador. Boy, come on boy. Se você jogou God of War, sabe do que eu tô falando. Então, olha só, quando a gente usa o the ou the, mesmo sem saber exatamente qual que é o contexto da frase, a gente sabe que a gente está falando de um menino e de uma menina específicos, por causa do artigo the. A gente pode usar o artigo the tanto para substantivos no singular, quanto para coisas no plural. Por exemplo, the planets of the solar system and the planet Earth orbit around the sun. Eu falei aí que os planetas do sistema solar e o planeta Terra orbitam em volta do Sol, certo? Olha que astúcia, não contavam com minha astúcia. O que você fez essa frase, Fernando? Essa frase especificamente. Então, the planets. Eu tô falando aí dos planetas. The planets of the solar system and the planet Earth. E aí, esse the planet, no singular, a gente também usa o the, porque a gente está falando do planeta Terra, que é um planeta específico. A gente sabe quem é o planeta Terra, a gente conhece muito bem. Então, eu usei the planets no plural e the planet Earth no singular, ambos com o the. E aí tem um extra aí que é o the sun. Por que eu usei o the para falar do Sol, né? The sun. Porque a gente também usa o the para falar de objetos, monumentos, animais e coisas que são muito conhecidas ou são grandiosas, coisas famosas, né? The Pyramids, as pirâmides do Egito. The Mona Lisa, a Mona Lisa, o quadro. The Great White Shark, que é o grande tubarão branco. E aí, Fernando, por que toda hora você fica falando the ou the ou the? Porque a pronúncia desse artigo vai mudar de acordo com a palavra que a gente for falar em seguida. Então, olha só, se a palavra começa com uma vogal, o som desse artigo vai ser the apple. Quando a próxima palavra começar com consoante, o artigo vai ter som de the pyramids, the great, the biggest, the rules. Quem lembra dos Padrinhos Mágicos? Olha só, no desenho Os Padrinhos Mágicos, quando aparece lá o livro de regras, aparece DA, rules. Porque eles brincam com essa questão da sonoridade do the antes de falar das regras. No inglês mais coloquial, você pode falar meio the rules, the rules. Aí eles colocaram da mesmo, rules. Piadinha aí dos escritores aí, dos roteiristas. Muito boa, muito boa. Então olha só, quando a gente não usa o artigo the, a gente não vai usar o artigo quando a gente for falar de nomes, tá? Essa é uma regra geral. Tem uma exceção para essa regra, mas eu vou falar daqui a pouco. Então, eu não vou falar the Fernando is cool, is nice. My friend, Maurício, the Maurício is handsome. Em português a gente até pode fazer isso, né? O Fernando, o Maurício, a gente pode fazer isso. Mas em inglês isso geralmente não acontece, tá? E geralmente está errado. A gente só fala o nome. Fernando, Maurício, Jean-Pierre,
que é um nome que eu acabei de tirar da minha cabeça, não sei de onde. Então, eso no existe. No existe. Para falar de nomes próprios de países, a gente também não vai usar o the Brazil, the Italy, the France. A gente não vai usar. E também para nomes de marca, nomes de coisas, né? Nomes de empresas, geralmente a gente também não usa o the. Tipo, the inglês que fala. The inglês que fala is a really nice channel on YouTube, actually. Isso tá errado, tá bom? The Nike. Cara, o que você tá usando aí? Que marca é essa que você tá usando? It's the Nike. É só Nike, alright? Nike. Por exemplo, se você for falar da marca Apple, ou Apple, como alguns falam, você não vai falar the Apple, ok? Ou the Apple, porque parece que você está falando da fruta. Nesse caso, você vai só falar Apple. Apple, alright? So, Apple is the brand that builds MacBooks. Apple é a marca que fabrica e constrói os MacBooks. E aí, qual que é a exceção da regra que eu comentei lá no começo do vídeo? Eu falei que você não pode usar, acabei de falar, na verdade, que você não pode usar o the e o the para falar de nomes, certo? Essa é a regra geral. Gramaticalmente não está certo, né? Numa conversa você fala de Fernando, de Maurício. Agora, a gente pode usar esse artigo quando a gente quer enfatizar que estamos falando de uma pessoa específica. Geralmente, a gente usa essa construção com pessoas famosas. Por exemplo, dude, I was in the metro station and I saw Keanu Reeves. The Keanu Reeves? Yeah, I swear, man. Well, maybe it was Marcus Gives. I knew it. Wait, the Marcus Gives? Me nota Marcus Gives, por favor. Então, nesse caso, você poderia usar o the ou the para falar do nome de alguém. Quando você quer enfatizar, tipo, o Keanu Reeves, o Marcus Gives. Pode usar isso também com pessoas que são conhecidas no seu círculo social. Tipo, yeah, I gotta tell you, my video editor is Laís Wade. The Laís? Yeah, man, she's the greatest editor of all time. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, siga a gente no Instagram, me siga lá no Instagram também. Vamos conversar, let's talk in English, alright?